Seja bem-vindo ao canal Relatos Sombrios. Eu sou o Dave. Vou te contar algumas histórias assustadoras que aconteceram com caminhoneiros nas estradas. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e me diz nos comentários de onde você me ouve. Vamos ao primeiro relato. Meu nome é Carlos, tenho 48 anos e já rodei por mais estradas do que posso contar. Sou caminhoneiro há mais de 25 anos e durante esse tempo aprendi a não me assustar fácil. A estrada, para quem vive nela, tem seus próprios mistérios, mas a gente sempre dá um jeito de seguir em frente. Ainda assim, tem uma viagem que até hoje me tira o sono. Me faz sentir aquela mistura de medo, dúvida e inquietação que não dá para explicar. Foi numa noite chuvosa, numa das minhas rotas pelo interior do país, quando peguei a BR-174. Essa estrada, dizem alguns, é mal assombrada, cercada de histórias que motoristas evitam contar. Eu sempre achei que eram apenas lendas, só mais uma rota. Mas aquela noite me fez mudar de ideia. Era uma terça-feira, por volta das 22 horas, quando comecei a sentir a chuva fina que foi engrossando até virar uma tempestade que parecia querer apagar tudo ao redor. O asfalto já estava molhado e brilhando, refletindo as luzes dos faróis como um espelho irregular. O barulho constante da água batendo no para-brisa e no teto do caminhão era quase hipnótico. O rádio tocava baixinho um programa de notícias, intercalado com músicas antigas que, de certa forma, traziam uma companhia estranha para aquela solidão da estrada. A BR-174 naquele trecho é cercada de mata fechada, árvores altas que escondem quase tudo depois do acostamento. A única iluminação vinha dos faróis do meu caminhão e de alguns postes muito espaçados, que pareciam apagar com a chuva. Enquanto eu dirigia, a sensação de isolamento foi crescendo, como se o mundo lá fora tivesse desaparecido, deixando só eu, o caminhão e aquela noite escura. Chegando numa curva bastante fechada, conhecida por motoristas como Curva do Sobretudo, algo quebrou meu foco. No acostamento, quase na beira da mata, uma figura estava parada. Era um homem, parecia encharcado pela chuva, vestindo um sobretudo escuro, pesado, que cobria todo o corpo. A luz dos faróis iluminava apenas a silhueta, e ele não fazia nenhum gesto, nem acenava, nem pedia carona. Só me encarava com uma fixação quase profunda. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Aquela parada ali, naquele ponto, era estranha demais. Passei devagar, olhando pelo retrovisor, mas ele não se mexia. Tentei convencer minha mente de que aquilo era só um sujeito esperando por socorro ou por um amigo, mas no fundo, algo me dizia para não olhar para trás. Continuei a viagem. Uns 10 quilômetros depois, a chuva continuava firme. O céu parecia pesar sobre mim e a estrada estava deserta. Foi quando comecei a perceber um barulho estranho. Um som sutil, mas ritmado, como alguém batendo com os dedos ou com algo pequeno na lateral do meu caminhão. Olhei pelos retrovisores várias vezes, mas não havia nada. O som crescia e diminuía, como se acompanhasse o ritmo do meu caminhão vindo da carroceria. Parecia um tamborilar insistente, rápido, mas sem motivo aparente. Quando finalmente parei num trecho mais seguro, liguei a luz da carroceria e desci para checar, mas não encontrei nada além das caixas e embalagens que eu estava transportando. Tudo estava intacto, quieto, sem sinal do barulho. Voltei para a cabine, tentando me convencer de que era o vento, ou talvez um galho batendo, coisa comum naquelas estradas. Mas naquela noite, nada parecia comum. Minutos depois, o rádio começou a chiar, como se a sintonia tivesse falhado. De repente, ele mudou de estação sozinho. A música sumiu e uma estática pesada tomou conta do aparelho. Eu desliguei, mas logo o rádio ligou sozinho de novo. Foi quando ouvi a voz. Um sussurro baixo, arrastado, que repetia meu nome 1, 2 vezes. Carlos. Carlos. Meu coração disparou, a garganta ficou seca. Apaguei o rádio e o motor. Fiquei em silêncio, só escutando aquela voz estranha que parecia vir do nada, do escuro, das sombras da estrada. Olhei para o acostamento e lá estava novamente a figura do sobretudo. Só que agora ele estava mais perto, caminhando lentamente na minha direção,
os pés quase sumindo na lama da beira da estrada. Meu corpo congelou. Eu queria falar, queria ligar o caminhão e sair dali, mas meus músculos não respondiam. A figura chegou perto da cabine, e eu consegui ver um pouco do rosto pálido, olhos escuros e fundos, que pareciam olhar através de mim. De repente, os olhos dele se fecharam, e ele desapareceu numa névoa densa, que subiu do chão molhado, deixando apenas um cheiro de terra e chuva no ar. Com um pulo, liguei o motor e saí em disparada, sentindo o coração quase explodir no peito. Durante todo o resto da viagem, ouvi passos acompanhando o caminhão. Quando olhava para trás, não via nada além da estrada vazia, da mata e do céu carregado. No dia seguinte, num posto de combustível, contei a história para um colega que também já tinha passado pela BR-174 à noite. Ele me olhou sério e disse: "Essa estrada tem fama, desde que um caminhoneiro desapareceu ali há décadas durante uma tempestade. O povo diz que o espírito dele perambula, avisando para ninguém seguir por ali quando a noite cai." Desde aquela noite, nunca mais peguei a BR-174 depois do pôr do sol. E mesmo em outras estradas, quando passo perto de curvas isoladas, sinto aquele olhar fixo do homem de sobretudo me acompanhando, me lembrando que nem toda rota é feita só de asfalto e motor. Algumas carregam histórias que nunca deveriam ser esquecidas. Meu nome é João. Tenho 53 anos e sou caminhoneiro desde os 20. Já atravessei o país inteiro dezenas de vezes e vi muita coisa esquisita na estrada. Mas nenhuma tão perturbadora quanto o que aconteceu numa rota esquecida do sul do Brasil. Um lugar que, até hoje, eu não sei se realmente existe ou se me foi mostrado por algo que não era desse mundo. Foi numa noite de sexta-feira. Eu tinha recebido uma entrega urgente que precisava chegar em tempo recorde. O contratante me deu a rota, uma tal de Rodovia 93, também conhecida entre alguns poucos motoristas mais antigos como Rodovia Fantasma. Nunca tinha ouvido falar dela. Pensei que era só papo de caminhoneiro supersticioso, o tipo de história que o pessoal conta para assustar novato. Eu já era velho de estrada e não caía fácil nessas conversas. Aceitei. A estrada começava depois de um posto abandonado, meio escondida atrás de uns arbustos, sem placa, sem sinalização. O caminho era estreito. O asfalto parecia ter sido engolido pelo tempo, e a mata dos dois lados parecia mais viva do que o normal, como se estivesse me observando. Mas como eu estava com pressa e o GPS indicava que aquele era o caminho mais curto, fui em frente. Cerca de 30 minutos depois, o sinal do celular sumiu. O GPS congelou. Tudo começou a ficar estranho. O céu estava limpo, mas de repente escureceu, como se alguém tivesse apagado o sol. Uma neblina espessa e branca desceu sem aviso, cobrindo tudo. Mesmo com os faróis altos, eu mal enxergava um palmo à frente. Reduzi a velocidade quase a passo de tartaruga. Foi quando vi um caminhão parado no meio da estrada. Um modelo antigo desses que não se vê mais rodando, sem pisca-alerta, sem farol, sem ninguém por perto. Achei que podia ser alguém com problema, algum velho motorista preso ali. Parei a uns metros e desci. Gritei, mas ninguém respondeu. Me aproximei devagar, e quando estava a poucos passos, a porta do caminhão se abriu, sozinha. Um rangido agudo ecoou pela estrada silenciosa. Lá dentro, só havia uma cadeira gasta, o volante coberto de poeira e um rádio de botão, daqueles bem antigos, que de repente começou a chiar sozinho. Um chiado que se transformou numa melodia. Era uma música lenta, distorcida, quase infantil. Parecia um canto de ninar arranhado, tocando de um vinil velho. Senti um vento gélido na nuca. Um frio que parecia vir de dentro do meu corpo. Quando me virei, vi algo. Uma figura encapuzada, saindo da neblina. Alta, imóvel, envolta em um manto escuro que se arrastava no chão. Não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas um vazio profundo como um buraco para o nada. Fiquei paralisado. Não conseguia gritar, não conseguia me mexer.
Só o rádio continuava tocando aquela música horrível que agora parecia sussurrar meu nome entre uma nota e outra. De repente, como num rompante, consegui correr. Voltei para o meu caminhão. Ele, que até então estava apagado, ligou sozinho no exato momento em que entrei na cabine. Não pensei duas vezes. Engatei a marcha e acelerei o máximo que pude. Só que a estrada não acabava. Era como se eu estivesse preso num looping. A mesma curva, a mesma árvore torta, a mesma marca de pneu no chão, repetidas vezes. A neblina parecia rir de mim. A figura encapuzada, agora, surgia de tempos em tempos no retrovisor. Sempre atrás, sempre imóvel. Até que numa das vezes em que olhei, ela estava no banco do carona, encarando a frente como se fosse apenas mais um passageiro da minha viagem. Gritei. Quase perdi o controle do volante. E então, blackout. Tudo apagou. Quando acordei, já era dia. O caminhão estava estacionado num campo de terra batida, próximo a uma cidadezinha que nunca vi antes. Sem nome, sem placas, mas com casas, gente andando pelas ruas. Tudo muito silencioso. Fui até um posto e perguntei onde estava. O frentista me olhou estranho. Perguntei sobre a rodovia 93. Ele parou de me olhar e disse em voz baixa: "Ninguém mais passa por lá, moço. Dizem que é um caminho de ida. Quem entra, não volta." Eu tentei rir, dizer que era bobagem. Mas quando voltei para o caminhão, olhei para o rádio, que eu sabia ser moderno com Bluetooth e tela digital. E ele estava transformado num aparelho antigo, igual ao do caminhão parado que eu tinha visto na noite anterior. O rádio chiava e tocava a mesma música. Desde então, eu evito qualquer rota que não esteja marcada no mapa. E de tempos em tempos, quando estou dirigindo à noite, ainda ouço aquele chiado, aquela música, aquela presença. E, às vezes, vejo um vulto sentado no banco do carona, parado, silencioso, me observando. Meu nome é Arnaldo. Tenho 56 anos e mais de 30 desses foram rodando o Brasil, em cima de um caminhão. Sempre ouvi boatos sobre estradas perigosas, assombros, caminhoneiros que desapareceram sem deixar rastro. Mas a gente escuta essas histórias e segue viagem, porque é assim que a vida funciona para quem vive de estrada. Mas teve uma noite, uma única noite que mudou tudo. Era uma sexta-feira à noite, quando eu peguei uma carga urgente em Minas, com destino ao interior do Paraná. Madeira bruta, sem mistério. Mas o cliente fez um pedido estranho. Eu precisava atravessar um trecho específico de estrada de terra. Um desvio por dentro da Serra da Esperança. Disse que era mais curto, economizaria tempo e que os caminhões da empresa dele já usavam aquele caminho. Na hora eu achei meio esquisito, porque ninguém usa estrada de terra naquela região. Mas aceitei. O dinheiro era bom. Prazo apertado. Peguei o desvio por volta das 22 horas. A estrada era ruim, sem sinalização, cercada de mata densa. Mas até aí, nada anormal. O estranho começou quando vi o mesmo carro 3 vezes parado no acostamento. Um Voyage cinza, velho. Em todas as vezes, o carro estava com o capô levantado, mas ninguém por perto. Nenhuma alma viva. Na terceira vez eu diminuí e tentei chamar, buzinei, mas ninguém apareceu. Só escutei um barulho vindo do mato, como um arrastar de corrente. Me deu um calafrio. Acelerei. Pouco depois comecei a ver vultos nas laterais da estrada. Achei que fosse sono. Já dirigi cansado antes, sei como a mente prega peça. Mas não era alucinação. O rádio da cabine ligou sozinho, chiando, mesmo desligado. Tocava uma música antiga, dessas de baile dos anos 70. Eu nem tenho rádio com toca-fitas, mas a música vinha clara. Volta pra casa, meu amor. O cheiro na cabine mudou. Um cheiro de terra molhada, de cemitério. Abri a janela para arejar e foi aí que vi. Uma mulher toda vestida de branco, parada no meio da estrada. Ela não fazia menção de sair do caminho. Freiei com tudo, o caminhão deslizou e quase tombou, quando o farol iluminou o rosto dela. Eu juro por Deus, não tinha rosto. Era só uma pele lisa, esticada, como cera derretida. No susto gritei: "Que merda é essa?"
Fechei o vidro e avancei com tudo. O caminhão passou direto por onde ela estava. Não senti impacto. Quando olhei no retrovisor, ela não estava mais lá. Nessa hora, meu corpo tremia. Minhas mãos estavam geladas no volante. Eu sabia que não podia continuar naquela estrada do jeito que estava. Dirigi até encontrar um pequeno posto, já quase no final do trecho de terra. Estava vazio, mas iluminado. Parei, estacionei o caminhão debaixo de um poste de luz e desci. Respirei fundo. A sensação era de estar saindo de um pesadelo. Pedi um café para o frentista, que nem estranhou meu estado. Só serviu e disse: "Esse caminho aí mexe com a cabeça da gente. Você fez bem em parar." Ainda assustado, terminei o café. Voltei para o caminhão e dormi na boleia. Acordei no dia seguinte com o sol já alto, queimando meu rosto. Tudo parecia normal. Os sons da manhã, o rádio mudo, nenhum sinal daquela música, nenhum vulto, nenhuma mulher na estrada. Segui viagem devagar, atento a cada detalhe, mas não aconteceu mais nada. Cheguei no destino já no fim da tarde de sábado. Fiz a entrega como previsto. Descarreguei a madeira, assinei os papéis, tudo dentro do prazo. Mas minha cabeça ainda estava presa na noite anterior. Eu não conseguia esquecer o cheiro, a música, nem o rosto, ou a ausência dele, daquela mulher. Mais tarde parei num pátio de caminhoneiros, em um restaurante de beira de estrada. Pedi um prato feito e fiquei ali, tentando fingir que era só mais uma viagem como qualquer outra. Mas a tensão ainda estava no meu corpo. Foi quando encontrei o Riba, um parceiro de estrada de longa data. Ele percebeu meu jeito calado e perguntou se estava tudo certo. Resolvi abrir o jogo e contei o que tinha acontecido. Ele ouviu tudo em silêncio e no fim coçou a cabeça e disse: "Cara, você não vai acreditar, mas eu já ouvi uma história parecida. Um conhecido meu, o Paulão, falou que um parceiro dele teve uma visão parecida ali naquela mesma serra. Vultos no mato, rádio chiando, uma mulher no meio da estrada, igualzinho." Fiquei em silêncio. O coração acelerou de novo. Aquilo não era só coisa da minha cabeça. Alguém mais tinha passado por algo parecido. Aquele trecho escondia alguma coisa. Talvez não dê para explicar. Talvez nem precise. O Riba ainda completou: "O pior é que dizem que coisas estranhas acontecem depois que passam por lá. Caminhão que começa a dar problema, assaltos e coisas do tipo. Parece uma maldição." Depois dessa conversa, confesso que fiquei impressionado, mas também tive certeza. Fiz bem em ter parado, dormido, voltado só de dia, e fiz melhor ainda em nunca mais passar por ali. Hoje, toda vez que pego estrada e me oferecem atalhos estranhos, eu recuso. Prefiro andar 100 quilômetros a mais do que cruzar de novo a Serra da Esperança. Tem lugares que foram feitos para serem esquecidos, e a estrada, meu amigo, a estrada sempre lembra quem ousa ignorar os sinais. Bom, estes foram os relatos sinistros de hoje. Me conta nos comentários o que você achou. Deixa o seu like e se inscreve no canal para receber notificação de novas histórias assustadoras. Me diz de qual cidade você me assiste e em qual horário você mais gosta de ouvir os relatos. Obrigada por assistir e até o próximo Relato Sombrio.